Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade. Esse é o plano, esse é o propósito da leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Leitura de hoje, Jeremias, capítulos de número 11, 12 e 13. Vamos à leitura? O subtítulo nos diz assim: o pacto é violado. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desse concerto, e falai aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desse concerto, dessa aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo o que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, e dar-lhe uma terra que manasse leite e mel. Como se vê nesse dia, então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregou a todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desse concerto e cumpri-as, porque deveras protestei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes, andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras desse concerto, que lhes mandei que cumprisse, mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. Eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel, a casa de Judá, quebraram o meu concerto que tinham feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, que não poderão escapar, e clamarão a mim, e não os ouvirei. Então irão às cidades de Judá, os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal, porque, segundo o número das suas cidades, foram os teus deuses, Judá, e segundo os números das ruas de Jerusalém, levantaste altares em impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levante por eles clamor, nem oração, porque não ouvirei, no tempo que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometeram tão grande abominação? As carnes santas se desviaram de ti. Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa, e os seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e pela casa de Judá, que para ti mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Conspiração contra Jeremias. E o Senhor me fez saber, e eu soube então que me fizeste ver as suas ações. Eu era como um manso cordeiro que me levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Ananote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes o nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Assim
Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu punirei. Os mancebos morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Então haverá deles um resto, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens, de Ananote, no ano da sua visitação. Capítulo 12. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vive em paz todos os que cometem o mal traiçoeiramente ou aleivosamente? Plantaste-os e eles arraigaram. Avançam, dão também fruto. Chegado estás à tua boca, mas longe dos seus rins. Mas tu, Senhor, conheces, tu me vês, prova o meu coração para contigo, impele-os com as ovelhas para o matadouro, prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra, e se secará a erva e todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela. Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, e não verá o nosso último fim. Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente tem uma terra de paz, estar confiado farás encher o Jordão? Para até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios são deslealmente contigo. Até mesmo clamam a ti em altas vozes, não confies nele, ainda que te digam coisas boas. O país, é devastado, profecia contra os seus devastadores. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma nas mãos dos seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como um leão, numa floresta. Levantou uma voz contra mim, por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave, várias cores andam aves de rapina contra eles em redor. Vinde, pois, ajunte todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Muitos pastores destruirão a minha vida, pisarão o meu campo, tornarão em desolado, deserto o meu campo desejado. Em assolação o tornaram e a mim clamam na sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde o extremo até o outro extremo da terra. Não há paz nenhuma para a carne. Semearam trigo e cegaram e colheram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados da vossa colheita, por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor, acerca de todos os meus maus vizinhos, que estocam a minha herança, e fiz herdar o meu povo de Israel. Eis que o arrancarei da sua terra, a casa de Judá, arrancarei do meio deles. E será, depois de haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei tornar cada um a sua herança, cada um a sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e o farei parecer, diz o Senhor. Olhando esse texto, lendo de uma maneira bem literal, parece assim difícil de acreditar. E mais claro do que o profeta ensinou, do que o profeta profetizou, resumiu, sintetizou com objetivo. E no final você vê o tamanho da misericórdia e da graça de Deus. Se eles ouvirem, olha, se eles se converterem, do jeito que eles estão fazendo a Baal, se eles ensinaram os seus filhos a me servir, a me adorar, eu vou ter misericórdia deles. Eu vou restaurar, eu vou restituir, não vou permitir que o mal advenha. Porém, se eles insistirem, se eles não quiserem, no versículo 17 do capítulo 12, se eles não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e farei perecer, diz o Senhor. E foi justamente isso o que aconteceu. Eles não ouviram e eles foram levados para o cativeiro, como nós vamos ver depois aqui no decorrer da leitura do profeta Jeremias. Capítulo 13, o cativeiro é representado por um cinto de linho. Agora Deus passa a usar agora a figura de linguagens. Assim disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E eu comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim a segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste, traze sobre os seus lombos e levanta-te. Vai ao Eufrates e esconde ali, na fenda de uma rocha. E eu fui e escondi-o junto ao Eufrates, é o rio, caso aqui o rio Eufrates,
como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, que ao cabo de muitos dias me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que ordenei que escondesse ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar para onde escondi. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para o servi-lo e inclinar-se diante deles, será tal como esse cinto, para que nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei, assim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes esta palavra, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho. E disseram: não sabemos nós muito bem que todo se encherá de vinho? Mas tu dizes: assim diz o Senhor, eis que eu encherei e embriagarei todos os habitantes da terra. Aos reis da estirpe de Davi, e aos assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes, e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém, e falo-eis em pedaço uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai, e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, até que, esperando a luz, e ele mude a sombra do norte, e reduza a escuridão. Se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque já caiu o ornato das vossas cabeças e a coroa da glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os vossos olhos e vê que vem do norte, onde um rebanho se te deu, e as ovelhas da tua glória. Quem dirás quando puser os teus inimigos, os teus amigos sobre ti como a cabeça? Se tu foste contra ti e os ensinastes, porventura não te tomarão dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, dizes no teu coração: por que me sobrevieram essas coisas? Pela multidão das tuas maldades. Se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Pelo que espalharei como o restolho que passa com o vento no deserto. Esta será a tua sorte, e a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Mas, pois te esqueceste de mim, e confiaste em mentiras, assim também eu descobrirei as tuas fraldas até o teu rosto, e aparecerá a tua ignominia. Vi as tuas abominações, os teus adultérios, os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros do campo. Ai de ti, Jerusalém, se não te purificares. Até quando? Ainda? Então, você vê que é muito claro a palavra. A palavra sim é uma palavra que por si só ela já se explica, uma palavra simples, de fácil entendimento. Eles endureceram o coração de uma tal maneira, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, que eles não deram ouvidos. E perceba que foi por vontade própria. Então que nós possamos, como eu volto a dizer e reiterar, o inteligente, ele aprende com os próprios erros. Mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Que nós possamos não apenas ser inteligentes. Você está sendo inteligente ao ler, ao examinar, ao meditar nas Santas e Sagradas Escrituras. Mas você vai se tornar sábio, você vai se tornar sábia se você aprender, não seguindo os exemplos em tela, no caso aqui do profeta Jeremias, do povo, que por diversas vezes eles foram alertados, você vê até com figura de linguagem do cinto, mostrando simbolicamente, tipologicamente, representando
E também, literalmente, com uma palavra direta, objetiva. Olha, façam assim, ajam dessa maneira. Vocês estão fazendo isso não tem agradado ao Senhor. Você vê o profeta entregando. Qual era a função do profeta? Recebe do alto e entrega para a terra. De Deus para os homens. E os homens não estavam recebendo. Então o profeta, ele cumpriu o seu papel. Assim como nós estamos cumprindo o nosso papel na leitura diária, na meditação, na examinação. Mas nós temos que o quê? Observar, atentar e procurar aprender, extrair algo precioso para as nossas vidas. Amém? Essa é a palavra de hoje. Então vamos colocar aqui a nossa fala aí, vocês estão participando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos escrever isso? Quem tem espírito no singular, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus está falando comigo e com você através da sua palavra. Ele está dizendo para mim e para você. Claro, para aqueles que estão acompanhando a leitura e se dedicando e se esforçando e se empenhando na meditação dos textos sagrados. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura do dia de hoje. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.